Olá, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Como estão? Bom dia, professora. Bom dia, Ana. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo. Gilmara consegue falar? E a Josiane? Bom dia, professora. Bom dia, Gil, tudo bom? São menores. Tudo bem. E assim fica mais fácil para vocês. São menores. Perfeito. Então tá. A gente está aí partindo para nossa penúltima aula, certo? Num tema aí que, tirando a Ana, que é primeiro semestre, as demais já devem conhecer, que é sobre acesso à justiça. E muito provavelmente esse tema vocês já viram em outras disciplinas, por exemplo, como teoria geral do processo, ou até mesmo as aulas introdutórias aí de processo civil ou penal. Tá? Então, não é algo tão novo para vocês quanto foi para o pessoal do primeiro semestre, certo? Mas a gente vai vê-lo hoje no âmbito dos direitos humanos, ou seja, o acesso à justiça como instrumento de garantia e efetivação dos direitos humanos, certo? Como é uma aula que não é muito extensa, o conteúdo é pequeno desta sessão, eu vou tocar direto, não vou fazer intervalo, certo? Daí a gente tem um panorama geral da disciplina. Coloquei alguns complementos, porque a apostila estava bem sintetizada. Então, quando forem estudar, lembre-se de estudar a unidade junto com o slide para poder ter esses complementos, certo? Então, o que é o acesso à justiça? É justamente quando eu tenho a possibilidade de, diante de uma violação do direito, uma ameaça ao meu direito, de ver ele tutelado, resguardado pelo judiciário. Então, eu consegui chegar até o judiciário. É óbvio, para que eu chegue a esse judiciário, eu preciso de várias questões. Por exemplo, preciso de um advogado, preciso de uma orientação jurídica, tem a questão das custas, tem a questão dos instrumentos, né, das ações compatíveis com aquilo que eu pretendo, tem a questão das estruturas, né, institucionais, se elas existem ou não dentro do meu domicílio, tá? Então tem várias coisas para que eu consiga acessar a justiça. Se eu moro numa cidade pequena, tá, lá de 5, 10 mil habitantes, que não tem um fórum, que não tem uma defensoria, não tem uma OAB, como eu faço para acessar a justiça? Então, tudo isso são fatores que impactam no acesso à justiça, em conseguir alcançar o judiciário. Então, veja que o principal aspecto na proteção dos direitos humanos fundamentais é justamente a violação dos direitos. Quando eu falo aqui em direitos humanos, eu tenho que lembrar que esses direitos humanos, o Brasil tanto ratificou todos os tratados, com exceção dos tratados dos trabalhadores migrantes, quanto positivou esses direitos na ordem interna, ou seja, tornando-os como direitos fundamentais, certo? Então, ao falar em garantia de direitos humanos fundamentais, estou falando dos próprios direitos fundamentais que estão na Constituição, como garantia. Porque muitas vezes, quando a gente fala a expressão direitos humanos, muitos alunos pensam nele muito abstratamente, como se fosse algo internacional, algo longínquo. Não. A garantia dos direitos humanos começa na nossa ordem interna. A efetividade desses direitos e o usufruto desses direitos começa aqui, na nossa ordem interna. Então, um dos meios que o Brasil adotou para poder realizar esses direitos humanos foi a positivação e, consequentemente, as políticas públicas de efetivação. Tá? Mas, mesmo assim, mesmo diante das políticas públicas, mesmo diante desses direitos estarem na Constituição, mesmo assim eles são violados. Né?
E não são só violados pelo Estado, né? São violados por empresas, são violados por pessoas jurídicas em geral, por outros indivíduos, por outras pessoas físicas. Então, o acesso à justiça é justamente um direito, né? Um meio pelo qual eu tenho possibilidade de reivindicar quando eu estou diante da ameaça ou da violação desse direito. Então, quando o Estado, quando outra empresa, outra pessoa ameaça meu direito, eu posso utilizar do acesso à justiça para poder reivindicá-los. Só que não basta aí somente ter a garantia de acesso à justiça, principalmente somente a previsão constitucional. É necessário, sim, instrumentos para que eu possa ter acesso à justiça, como eu falei no início. Não adianta eu ter lá na Constituição lindo, bonito, direito ao acesso à justiça, né, o princípio do acesso à justiça, se eu não tenho no meu município uma estrutura para que eu possa acessar, de fato, a justiça. Porque hoje, se eu quiser ingressar com uma ação, eu preciso de um advogado e preciso pagar custas. E diante da impossibilidade de contratar advogado, de pagar custos, o que acontece? Acontece que nós não vamos atrás dos nossos direitos. Tá? Nós não vamos reivindicar os nossos direitos, principalmente os direitos sociais. Deixando aí eles ao desalento. Então, o acesso à justiça ele se torna essencial para que exista, de fato, um Estado democrático de direito. Porque é a forma aí que eu tenho para ter as minhas garantias judiciais. Hannah Arendt já tinha falado sobre o acesso à justiça. Ela falou assim que o acesso à justiça é o direito de ter direitos. Porque é o direito pelo qual me serve de instrumento para eu poder exercer os meus direitos, reivindicar o meu direito. Eu tendo acesso à justiça, eu consigo concretizar os demais direitos. Tá? E o acesso à justiça está previsto no artigo 35 da Constituição, que fala que a lei não excluirá do Poder Judiciário, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Isso vai além de simplesmente da apreciação do Poder Judiciário. Significa também que, além do juiz ter que julgar, ele não pode deixar de julgar porque não há uma lei. Ele tem que julgar, dar uma solução para o litígio, mesmo que for para aplicar analogia, costumes, princípios gerais dos direitos, conforme está no nosso artigo 4º da LINDE. Então, esse princípio do acesso à justiça diz que todos têm direito a acesso. Veja que quando ele usa o termo ninguém, ele não qualifica, o Constituinte não qualifica esse ninguém. Justamente porque no caput do artigo 5º, onde está esse inciso, fala todos, independente de discriminação, de qualquer fator aí que possa tornar diferente, né? Então, existem alguns instrumentos que nos garantem. E agora a gente vai ver quais são esses instrumentos dentro da Constituição Federal que garante esse acesso à justiça. O primeiro direito é o direito de petição e de ação. Tá? O direito de ação é o direito pelo qual... Então, o direito de petição, dentro dele está acoplado, né, o direito de ação. Mas significa você poder agir judicialmente. E também significa de você poder peticionar, requerer aos órgãos administrativos alguma coisa, algo, uma informação, um direito, um estado, uma certidão, de você poder solicitar aos órgãos administrativos. Você requer a sua aposentadoria, você requer isenção de imposto, você requer que seja aí retirada a multa, você requer uma licença. Então, direito de petição também significa poder pedir nos órgãos administrativos. Então, o artigo 35
Quando ele fala não excluirá ninguém, ele está falando tanto da esfera administrativa quanto da esfera do poder judiciário. O segundo instrumento para efetivação do acesso à justiça é o direito de certidão e direito de defesa Então, veja que no artigo 34, fala assim, são todos assegurados, independente de pagamento de taxas. O direito de petição, como eu já havia dito, aos poderes públicos, né, em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade e abuso do poder. B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso significa que eu posso ir em qualquer repartição pública e requerer um documento que comprove que, com relação àquele órgão, eu estou quite. Não estou inadimplente com nada, está tudo ok, não fiz nada errado. Então, por exemplo, você pede para a Justiça Criminal uma certidão negativa. Essa certidão vai comprovar que você não responde nenhum processo criminal e nunca foi condenado por um processo criminal. Você vai na vara fiscal, você pede uma certidão, isso comprova que você não tem nenhum processo nem contra e nem está sendo processado pela Fazenda Pública. Você requer aí no ente federal, no ente municipal ou no ente estadual, uma certidão negativa de débitos. Isso significa que você não tem nenhuma dívida ativa com algum ente federado, com a Fazenda Pública, certo? Então, as certidões são para isso. Então, para você poder comprovar um determinado status, né? Então, ou seja, se defender. Veja que as certidões são muito requeridas, por exemplo, no caso de concurso público, onde você tem que comprovar sua idoneidade e as certidões ajudam nisso, certo? Por exemplo, quando você vai fazer um inventário, você precisa das certidões municipais, estaduais e federais, justamente para comprovar que o falecido não devia nada e aquele patrimônio vai todo para o herdeiro. Então, sempre as certidões podem ser utilizadas como instrumento de defesa. Outro instrumento do acesso à justiça é o princípio do juiz natural. E ele a gente lê em conjunto com o princípio da vedação aos tribunais de exceção. Então, no Brasil é proibido o tribunal de exceção, conforme o artigo 5º, inciso 37, que fala assim, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E, na sequência, o artigo 50, o inciso 53 fala que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esses artigos a gente lê, esses incisos a gente lê em conjunto, justamente porque um complementa o outro. Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso significa que não pode ser criado um tribunal especial para julgar um determinado fato. Todos os tribunais, eles são previamente organizados pela nossa Constituição, ou seja, antes do fato. Como eu já disse aqui para vocês, dentro da nossa esfera jurídica e dentro daquilo que a gente Brasil ratificou no plano internacional, o único órgão que tem competência para criar tribunal de exceção é o Conselho de Segurança da ONU, ao qual nós temos aí uma vinculação, porque nós fazemos parte da ONU. Mas veja que já tem o Tribunal Penal Internacional, então não há mais tanta necessidade de criar tribunais de exceção, certo? Mas dentro da jurisdição nacional é terminante proibido o tribunal de exceção. Porque nós temos os nossos tribunais organizados na Constituição e, além disso, nós aceitamos a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça, certo? Então, vamos lá.
somente poderá determinada pessoa ser julgada por órgão estabelecido previamente pela lei. Então, o órgão já tem que estar criado antes da pessoa ser julgada. Ela não pode ser criado um órgão só para julgar a pessoa. Esse é um tribunal de exceção. Então, é proibida a criação de tribunal de exceção, ou seja, de órgão julgador formado única e exclusivamente para o julgamento de determinada causa. O que se pretende é evitar justamente perseguições políticas e ideológicas, porque quando eu monto um tribunal de exceção, eu coloco pessoas determinadas para julgar, o que contribuiria para a imparcialidade do juiz, tá? Não haveria imparcialidade. Então, o fato de eu vedar o tribunal de exceção contribui para a garantia de imparcialidade, certo? Em conjunto com esse, o juiz. Quando eu falo do juiz natural, que é o inciso 53, fala: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Quando eu estou falando desse princípio, que é um instrumento de acesso à justiça, eu quero dizer justamente duas coisas: que o juiz que vai me julgar, ele tem que ser investido de jurisdição e competência. O que isso significa? Significa que ele tem que estar empossado do seu cargo. Ele tem que estar revestido daquela jurisdição que ele adquire na hora da posse do cargo, certo? E competência é que ele tem que estar no exercício das suas funções em razões da matéria, por exemplo. Então, jurisdição não é a mesma coisa que competência. Jurisdição diz respeito ao espaço territorial da jurisdição, a jurisdição diz respeito ao poder de dizer o direito. A competência diz o respeito ao espaço territorial, a comarca diz respeito ao espaço territorial ao qual aquele juiz pode exercer aquela jurisdição. Tá? E a competência diz respeito às matérias, às atribuições que são destinadas a esse juiz. Então, por exemplo, de Tabuão, né? Ele é investido de jurisdição na hora da posse do cargo, ou seja, ele tem o poder de dizer o direito. Aí ele vai ser designado para uma comarca. Isso significa que ele vai dizer o direito dentro daquela comarca. Só que aí ele é destinado para uma determinada área do direito, né? Uma área ou uma vara. Isso significa que ele vai poder dizer o direito naquela região territorial, daquela matéria qual vinculada à sua vara. Por exemplo, primeira vara civil, só vai ser julgados e processados questões cíveis. Um juiz civil não pode julgar uma causa criminal e o juiz criminal não pode julgar uma causa civil, porque naquele momento ele está investido de competência naquele ramo do direito. Isso não significa que mais adiante pode ocorrer uma transferência, uma promoção, e esse juiz que era civil assuma uma vara criminal. Não tem problema, porque ele já é preparado para assumir todas as questões da justiça comum. Então, ou seja, questões cíveis, criminais e fiscais. Então, isso significa, isso que é o juiz natural, ele é investido de jurisdição e competência, certo? E justamente o princípio de juiz natural, se eu preciso de um juiz investido de jurisdição, que tem competência, logo, isso impede a criação do tribunal de exceção, tá? Porque o juiz vai ter que ser um juiz togado, vai ter que ser um juiz que tenha competência e que tenha jurisdição para exercer o cargo. Então, em relação a esse princípio, a gente precisa lembrar de 3 conceitos essenciais. Primeiro, é a Constituição que designa os órgãos jurisdicionais. É ela que monta a estrutura do Poder Judiciário, que tem lá, desde o STF até as varas comuns, tá, do primeiro grau. Então, a organização do Poder Judiciário está na Constituição. 2, não se pode criar um tribunal de exceção, ou seja, órgão que é criado após o fato ocorrido. E 3, a competência do juiz deve ser com aquele que está na Constituição.
Então, as competências já são determinadas lá na Constituição de cada tribunal, de cada juízo, certo? Então, tudo isso está inserido no princípio do juízo natural enquanto instrumento garantidor do acesso à justiça. Outro instrumento, que eu até comentei ontem com o pessoal, que é um princípio que eu gosto muito, que é o princípio da exigência da motivação das decisões judiciais e o princípio da publicidade. Então tá, vamos falar da publicidade primeiro, tá? Na primeira parte do artigo 93, inciso 9, e a gente faz uma combinação com o artigo 5º, inciso 60, que fala assim, todos os julgamentos do Poder Judiciário, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Artigo 5º, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. O que significa isso? Que a regra geral é que os processos são públicos, certo? Essa é a regra geral. Mas pode o juiz, sim, determinar que os processos sejam fechados, justamente em proteção da honra, da imagem, da intimidade, e isso é uma garantia constitucional, né, de você não ter a sua vida pessoal exposta, certo? Então, com relação à publicidade, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, tendo em vista a atividade jurisdicional ser de caráter público. Então, o poder de dizer do direito é de caráter público. Então, a atividade jurisdicional por si só é a manifestação do próprio Estado juiz, que tem a natureza pública. Então, veja, a regra, todos os atos, inclusive as audiências, são públicas. Inclusive os autos do processo. Exceção, quando envolva questões de intimidade, privacidade, inclusive que o juiz pode limitar ao acesso à audiência, somente às partes e aos advogados, ou ainda somente às partes, se o caso for muito grave, somente aos advogados, perdão, se o caso for muito grave e as partes tiverem que ter sua privacidade ali, sua intimidade resguardada, sua honra e imagem resguardada. E com relação à exigência de motivação, que está no meio aqui do artigo 93, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Isso significa que o juiz, ao prolatar uma sentença, ele tem que fundamentar as suas decisões. Então, vai muito além de colocar o artigo. Deixe-me ler aqui primeiro para vocês. Não pode o juiz nem deixar de motivar sua decisão, nem motivá-la de forma vazia ou desprovida de conteúdo. Então, quando o juiz dá uma sentença, ele vai item a item dos pedidos, né, das teses desenvolvidas pelas partes, certo? Aí, ele tem que julgar cada item do pedido conforme aquela tese. Então, ele não pode deixar de abordar aquele posicionamento previsto ali na petição inicial. E, ao motivar, ele tem que demonstrar o fundamento jurídico, ou seja, o artigo da lei pelo qual ele tomou, que fundamenta aquela decisão, e o fundamento fático, ou seja, a própria motivação. Quais foram os conjuntos probatórios que levaram a ele a essa decisão? Ou pode ser depoimento do réu, ou até o fato em si que levou, mas tem que estar motivado.
E essa motivação não pode ser vazia, omissa, de forma contraditória. Tanto que quando há contradição ou omissão, nós temos um recurso específico para isso que chama embargos de declaração, justamente que pede para o juiz explicar o que ele quis dizer com aquela sentença quando ela está obscura, omissa ou contraditória. Então, não se... Primeiramente, o legislador insere a fundamentação como um dos elementos essenciais da sentença. Se a sentença não tiver fundamentação, então ela é uma sentença inválida. Está no artigo 489, inciso 2 do Código de Processo Penal. Devendo o juiz analisar as questões de fato e de direito pertinente para bem julgar o caso. Então, ele tem que julgar o fato, as provas e o direito. Tem que interligar as três questões. Em seguida, o legislador enumera uma série de condutas que não se configuram substancialmente em decisões efetivamente fundamentadas. Assim, o juiz não pode, por exemplo, deixar de enfrentar todos os argumentos alegados pelas partes quando for decidir o processo. Então, toda vez que o juiz for decidir, ele tem que enfrentar tudo que foi alegado, justamente para dar uma resposta àquele pedido das partes, certo? Então, esse é o princípio da exigência da motivação. E por que eu gosto muito dele? Porque ele serve de pressuposto para nós interpormos alguns recursos chamados extraordinários em lato sensu, que é o recurso especial, destinado aí ao STJ, e o recurso de revista no TST, até o próprio recurso extraordinário em sentido estrito, que é o STF. Porque quando o juiz não enfrenta todos os argumentos, ou quando ele não fundamenta, isso vai para o tribunal mantém a decisão, pode ser objeto desses recursos que eu falei para vocês, recurso especial, recurso de revista e recurso extraordinário, a depender da esfera aí que esteja trabalhando. Então, justamente porque esses tipos de recursos só enfrenta questões de direito e não questões de fato. E é uma violação da Constituição Federal, a decisão imotivada, né? Ou seja, a decisão judicial, a sentença ou o acordo que não esteja fundamentado nas questões fáticas e de direito. Por isso que ele é um artigo especial. Outro instrumento é o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio do contraditório em ampla defesa. A gente lê ele num pacote só, porque o próprio duplo grau de jurisdição é um direito assegurado pela ampla defesa. Então, você pode se defender no primeiro grau e no grau recursal. Então, um é derivado do outro. Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, por mais que o princípio do duplo grau de jurisdição não esteja expressamente determinado, mas está lá falando, né, que aos litigantes são assegurados os meios de recurso, todos os meios de recurso. Isso é um princípio aí do duplo grau de jurisdição, que nós concluímos a partir desse dispositivo. Quando eu falo em duplo grau de jurisdição, eu estou falando justamente da questão da revisão, que eu posso ter aquela decisão judicial revista por outro órgão jurisdicional, justamente para poder, porque você discorda, e esse órgão vai ser um órgão superior hierarquicamente, então é o imediatamente superior, decisões de primeiro grau para o tribunal, decisões do tribunal para o superior tribunal, ou para o Supremo Tribunal, a depender da matéria. As decisões proferidas pelos juízes poderão ser revistas por outros magistrados, ou seja, desembargadores ou ministros,
preferencialmente de nível hierárquico superior. Porém, não é absoluto, cabe algumas pequenas exceções. Por exemplo, quando o STF, ele, em alguns determinados tipos de ação, ele exerce competência originária, ou seja, o processo nasce já no STF, tem que ser proposto no STF, aí não vai ter recurso, porque o STF é o órgão maior, né, de competência maior. Por exemplo, no caso das ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que deve ser proposta no STF, e a decisão final não vai caber nenhum tipo de recurso. E aí, com relação ao contraditório e à ampla defesa, quando nós falamos em contraditório, nós estamos falando em poder participar do processo e poder ter aí influência, né? Convencer o juiz por meio dos argumentos e das provas que vão ser lá colocadas. Porque se não fosse sobre isso, se não houvesse possibilidade de inserir provas no contraditório, eu teria aí um contraditório inútil que não chegaria a contradizer, tá? O que foi dito pela parte autora. Então, quando nós falamos em contraditório, a gente tem que observar o binômio informação e reação. Tá? Quando você exerce o seu contraditório, a partir do momento em que você é informado que contra você está sendo promovido um processo, ou ainda já no processo, quando a parte contrária inserir um documento novo, ou o juiz decidiu algo. Essa informação é dada por meio da citação, para informar a existência de um processo, e por meio da intimação, para informar um ato que foi realizado dentro do processo. Então, ao ser informado, vem a reação. Qual é a reação? Poder se defender. Esse é o contraditório, ser informado. Então, faz parte desse, a partir da informação é que você se defende, com esses dois laços contraditórios. O réu, uma vez citado ou intimado, apresenta sua defesa e ainda pode recorrer das decisões que lhes forem desfavoráveis, duplo grau de jurisdição. Tá? Então, esse é o princípio do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Com relação à ampla defesa, ainda vai um pouquinho além. Significa que você pode aí produzir todas as provas em direito admitidas. Ou seja, aquelas que não são admitidas não podem ser inseridas no processo, o que leva ao próximo instrumento de acesso à justiça, que é o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. O que é uma prova por meio ilícito? Você faz a gravação aí, coloca uma escuta telefônica no meio ambiente, grava a confissão, porém não tem uma autorização judicial. Logo, ela foi uma prova produzida por meio ilícito. Por mais que o conteúdo dela seja verdadeiro, o meio pelo qual ela foi obtida é ilícito. E ela não vai servir aí como instrumento para instruir o processo, certo? Então, é inadmissível a prova ilícita, por mais concreta, certa que seja a informação. Outro princípio é o princípio da duração razoável do processo. E aqui, esse princípio, a gente sofre muito para conseguir efetivá-lo, justamente porque o nosso Poder Judiciário, ele está abarrotado, né? Está com muitos processos, o que acaba aí impactando na agilidade. Também existe outros problemas, como, por exemplo, a quantidade excessiva de recursos, que inviabiliza a celeridade processual. Então, vejam, quando eu falo em duração razoável do processo, eu teria que ter um processo que seja compativelmente, que esteja num lapso temporal adequado. Tanto que
lá nos requisitos de acesso às cortes, diz que tem que ser esgotado todos os órgãos jurisdicionais, ou que o processo esteja demorando demais. Aí você pode acessar as cortes internacionais. Esse princípio está como direito para nós. Inciso 78 da Constituição, do artigo 5º. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Estamos trabalhando para isso. Então, já foram criados os juizados especiais cíveis, justamente para dar maior celeridade, onde não precisa de advogado e as próprias partes podem ir até o Poder Judiciário. Foram criados os sejusques para poder aí conciliar as partes. Na justiça, no âmbito da justiça do trabalho, já é possível, sempre foi possível, né? O acesso àquela esfera do poder sem necessidade de advogado. E ainda, na justiça do trabalho, tem um instrumento que garante a celeridade processual, que é o instrumento da impossibilidade de recurso de decisões interlocutórias. Então, da decisão interlocutória, aquelas decisões no meio do processo, que não é a sentença, não cabe o recurso. Por exemplo, uma produção de prova indeferida. Não cabe recurso, você só vai recorrer no recurso ordinário, você recorre de tudo. Naquele momento, você só protesta, dizendo que você não concorda, para que não preclua o direito de recorrer. Mas são instrumentos que são utilizados aí para alcançar a celeridade processual. Ainda estamos longe, mas estamos fazendo alguma coisa. E aí, o princípio que eu até comecei a aula com ele, que é o princípio da igualdade, em que diz que todos são iguais pela lei, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que significa esse todos é que não é só para brasileiro, não é só para brasileiro nato, e não é só para brasileiro nato e naturalizado. O estrangeiro, o apátrida, também está inserido no rol de proteção de direitos fundamentais, tanto individuais quanto sociais. Então, é para todos mesmo. E para corroborar com isso que eu estou falando, o artigo 4º, inciso 9 da vem justamente garantindo o direito do migrante ao acesso à justiça. Então, fala lá no caput, né? O migrante tem ação a amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Então, veja que o acesso à justiça é universal. É para todos, independente aí da sua nacionalidade, né, de ter ou não uma nacionalidade. Mas como eu teria aí esse acesso à justiça integral e gratuita, que daí não é só para o estrangeiro, tá? É também para todos os que comprovarem insuficiência de recurso. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 74, que fala o Estado prestará assistência jurídica integral, gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aqui é para todos, mas todos os que comprovarem insuficiência de recursos, que não tiverem possibilidade financeira de acessar o judiciário. Então, é o próprio Estado que vai aí prestar esse serviço de assistência jurídica integral. O que significa assistência jurídica integral? É justamente ter a possibilidade de orientação jurídica, de interposição extra e judicialmente, certo? De ter um advogado à sua disposição para os litígios jurisdicionais. Então, é em todas as esferas, aquilo que você precisaria de um advogado, o Estado teria que suprir essa necessidade. E como que o Estado supriu a necessidade? Através do artigo 134 da Constituição, quando instituiu a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão estatal, existe também no âmbito federal, mas cada estado organiza a sua Defensoria Pública. E vem lá no artigo 134, a Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado.
incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação. Então, isso que a Defensoria faz, orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma gratuita e integral aos necessitados, de acordo com o inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Então, veja que a Defensoria vai realmente e judicialmente em todo o âmbito, em toda qualquer questão que necessite de uma orientação jurídica. Esse é um meio, é um dos instrumentos, um dos melhores e maiores instrumentos de efetivação do acesso à justiça. Então, contudo, vendo essa questão do acesso à justiça no âmbito nacional, nós também podemos vê-la no âmbito internacional. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, parágrafo 1º, já veio assegurando o acesso à justiça. E quando eu ler aqui, vocês vão ver que já é tudo que eu falei. Que nós garantimos isso, nós, Brasil, garantimos isso na Constituição Federal. Então, veja, toda pessoa tem direito de ser ouvida, direito de ação, direito de petição, com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, princípio da duração razoável do processo, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, princípio do juiz natural, estabelecido anteriormente por lei, princípio da vedação do Tribunal de Exceção. Na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou que se determinem seus direitos ou obrigações de outra natureza, de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, veja, todos esses princípios que estão aqui na Convenção, nós já garantimos eles como direitos fundamentais na nossa Constituição. Nós estamos trabalhando para efetivar os direitos humanos. E ainda anteriormente, a Convenção, na Declaração Universal de Direitos Humanos, já havia essa previsão, que fala que todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa pública audiência, por parte de um tribunal independente e parcial, para decidir seus direitos e deveres e o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido comprovada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito ante o direito nacional ou internacional, que é o princípio da anterioridade da lei, o princípio da irretroatividade da lei ou retroatividade da lei mais benéfica. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delitoso. Tudo isso já está previsto, e principalmente no nosso Código Penal, já está lá na Constituição e previsto depois na lei infraconstitucional no nosso Código Penal. Aí vem a pergunta, mas professora, se já estavam os direitos humanos na declaração, por que a necessidade de convenção? E se já estava na convenção, por que a necessidade de tê-lo na Constituição? Vamos lá. Lembra que a declaração, ela não tem um efeito vinculativo, porque ela não tem caráter de tratado. Então, os estados não ratificam, só realmente aceitam, declaram a existência daquele direito em virtude da natureza humana, mas não dá para ser exigido. Com uma convenção, eu consigo exigir dos estados o cumprimento das disposições pactuadas. Então, aí está a diferença entre a declaração e a convenção. E a convenção também é mais ampla que a própria declaração, abrange um conteúdo maior de direitos, certo? E eu posso comprovar quando há uma inefetividade do Estado. E com relação a... Por que eu estou na Constituição, sendo que eu tenho convenção? Justamente foi um instrumento que o Brasil enxergou para
poder dar mais efetividade aos direitos humanos, colocando eles na ordem interna. Então, o Brasil tanto aceita os direitos humanos que faz parte da própria natureza, da própria essência da Constituição desse país, né? São os nossos fundamentos, fundamento de ser do Estado Democrático Brasileiro. Por isso que eu tenho essa previsão no âmbito da Constituição Federal. Então, veja que o acesso à justiça é algo que pode ser reivindicado internacionalmente, uma vez que é responsabilidade do Estado garantir aos indivíduos sob sua jurisdição. Um exemplo aqui, eu trouxe o caso do Peru versus Barrios Altos. Foi um massacre feito aí pelas forças militares peruanas, nesse local chamado Barrios Altos, e não houve nenhum tipo de inquérito, não houve nenhum tipo de processo, nem investigação, e as vítimas, né, os parentes das vítimas que tentaram acessar o judiciário, tiveram esse acesso aí negado. Então, o que aconteceu? Esse caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte determinou que o Estado do Peru abrisse um inquérito e investigasse, né, e afastasse a lei de anistia, porque a lei de anistia, assim como a do Peru quanto a do Brasil também, ela contradiz os direitos humanos, justamente porque os direitos humanos são imprescritíveis, né? Então não pode aí uma lei ser superior ao que foi pactuado pelas convenções, certo? Então, esse é um exemplo aí do acesso à justiça no âmbito internacional. Então, o acesso à justiça, ela é uma conquista do Estado liberal. Então, lá na Revolução Francesa, 1789, nós já tivemos aí os primeiros passos para a queda do Estado absolutista e a ascensão do Estado Nacional, né, o Estado de Direito. Mas mais para frente foi concretizado o acesso à justiça, ele foi disposto como direito na Bill of Rights inglesa, né, na Declaração de Direitos da Inglaterra, em 1689, até um pouco anterior à própria Revolução. Então, é algo que já existia desde lá da Idade Média, o direito de ter direitos, né, o direito de acesso à justiça. Mas, mais posteriormente, na Revolução Industrial, eu tive outros direitos sendo criados, que foram os direitos sociais. Então, o direito do acesso à justiça, ele englobou não só aquelas liberdades individuais, aquelas garantias, aqueles direitos individuais de primeira geração, onde o Estado tem que se abster, né, não pode interferir. O acesso à justiça, a partir da Revolução Industrial, ele também abarcou esses direitos sociais. Então, também é um instrumento utilizado para a defesa dos direitos sociais, que são os mais violados pelo Estado e por empresas, sendo eles constantemente judicializados. Então, o que é a judicialização de um direito? Quando o Estado, por si só, não resolve politicamente, através de políticas públicas, não oferece a realização daquele direito humano fundamental, aí cabe ao judiciário obrigar, coagir o Estado a fazê-lo. E vai coagir por meio de imposição de multa, dizendo que ele tem que fazer aquilo. Por exemplo, quando alguém vai está na fila do SUS por uma cirurgia e não tem como esperar, precisa da vaga numa escola, e assim por diante. Tá? Alimento, moradia, etc. Então, o que obstaculiza no Brasil o acesso à justiça? A burocracia. O nosso Estado é muito burocrático, é muita autenticação, por mais que agora nós estamos caminhando para tentar desburocratizar as funções públicas. Ele é muito moroso,
porque a quantidade, em virtude da própria burocracia, a quantidade de efetivo de servidor público é insuficiente para judiciais ou administrativa também são muito longas, e a própria ineficiência do Estado em fazer leis que sejam destinadas e viabilizadas à execução do acesso à justiça. Então, que possam reduzir aí o tempo de um processo judicial ou administrativo na esfera do Estado, ou que possa até mesmo viabilizar por meio viabilizar aí ou diminuir a burocracia dos atos estatais. E a outra questão é a grande quantidade de volumes, o grande volume de processo na esfera judicial, enormes, que por isso que o CNJ, ele atua junto aos órgãos jurisdicionais para tentar resolver esses processos, mas lembram que, não sei se vocês acompanharam as notícias, recentemente saiu o julgamento aí de um processo interposto lá na época da Princesa Isabel. Então, você imagina aí o quanto demora os nossos processos. Então, veja aqui, uma das maiores críticas, sobre um outro aspecto com relação à ineficiência do acesso à justiça, uma das maiores críticas do nosso judiciário é justamente o nosso sistema recursal, que ele é muito, muito, muito moroso, e além de ser que é excessivo, né? Para todas as decisões interlocutórias, com exceção da Justiça do Trabalho, elas têm um recurso. E acaba que, por exemplo, decidiu, você está no juiz de primeiro grau, numa questão civil, você pede a produção de prova, o juiz indefere. O que você faz? Interpõe um agravo de instrumento. Esse processo vai o agravo de instrumento. O agravo de instrumento vai sozinho para o tribunal. O tribunal só vai decidir aquela questão da produção de prova. E o processo aqui só vai continuar depois que o tribunal decidir o outro lá. Aí lá vai demorar, porque a fila é gigantesca. Aí ele decidiu, volta para esse processo, aí o processo no primeiro grau continua de onde parou. Então, veja que é um sistema moroso, não é um sistema muito eficaz para garantir a efetividade do acesso à justiça. Então, veja que há uma tendência internacional de judicialização dos direitos humanos. Então, o que é a judicialização dos direitos humanos? É justamente levar para o judiciário a efetivação desses direitos, porque o Estado não o faz. O Estado é o próprio obstáculo para a concretização desses direitos humanos fundamentais. E nosso país cada vez mais aumenta a questão da judicialização desses direitos, principalmente no âmbito dos direitos sociais. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando as ferramentas para poder efetivar esses direitos sociais. E também o fazem de forma coletiva, o que nós chamamos o acesso coletivo à justiça, quando um grupo de pessoas se unem para reivindicar um determinado direito, que são os direitos humanos aí de terceira geração, né? Que também são direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão. Quais são eles? São os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos, como a gente já estudou aqui, vocês vão dar voltem lá na aula, se não me engano, segunda ou terceira aula que tivemos da unidade 1, tá? Creio que é a segunda, que vem falar sobre gerações de direito. Lá eu expliquei qual é a diferença de cada um desses direitos. Direitos difusos são aqueles direitos cuja titularidade é indeterminada, porque tem uma grande quantidade de pessoas, é de todos. Eu não consigo determinar a titularidade, porém qualquer um pode exigir. Por exemplo, direito ao meio ambiente, direito à água potável, né? O direito aí ao ar puro, a não poluir o ar. Esses são direitos difusos que pertencem a toda a coletividade. O direito coletivo, ele pertence a uma determinada categoria, a um determinado grupo
de indivíduos, né, interligados entre si por uma determinada situação jurídica. Por exemplo, as prerrogativas dos advogados, o direito dos médicos, de um engenheiro, então são direitos de alguma classe, certo? Então, esses são coletivos. E os direitos individuais homogêneos veja que no direito difuso, os titulares estão ligados por uma questão de fato. Nos direitos coletivos, os sujeitos estão interligados por uma questão de direito, uma questão jurídica. E nos direitos individuais homogêneos, os sujeitos estão ligados ou por uma questão jurídica ou de fato. Então, são aqueles direitos que possuem vários titulares, que eles podem agir em conjunto ou individualmente. Como, por exemplo, a questão da defesa do consumidor. Suponhamos que vários consumidores adquiriram aí uma TV de 50 polegadas na marca Samsung, por exemplo. E essa TV tem um problema que ela só vai até o volume 50, ela não vai até o 100, não aumenta aquele volume, né? E todos os consumidores tiveram isso, reportaram isso e a empresa nada fez. Então, veja que esses consumidores podem interpor uma ação contra a empresa Samsung. Veja que é um direito o direito de proteção aos direitos, a proteção do consumidor está previsto como direito fundamental, no artigo 5º. Veja que é um direito que não é meu, é somente daquelas pessoas que compraram a televisão da Samsung. A minha televisão não é da Samsung, a minha televisão não tem esse problema. Então, não é o meu direito, é só o direito dessas pessoas. Por isso que elas são individuais, homogêneos, que possuem titular determinado. Eu sei quem é o titular desse direito, e eles podem agir tanto de forma coletiva quanto de forma individual. É individual, porque pertence a um, e é homogêneo, que é o mesmo direito que pertence a um grupo de pessoas, ligado por uma situação de fática ou de direito. Então, essas categorias de direitos, né, essas categorias de direitos coletivos, eles podem ser reivindicados de maneira coletiva também, em virtude até da origem ou da titularidade, porque é interesse ali de todos, comum. Esse acesso à justiça coletiva também é chamado de acesso meta-individual à justiça, que é um grupo de pessoas que estão acessando ao mesmo tempo a justiça para a garantia de um mesmo direito, que aí possibilita uma maior efetividade do acesso à justiça, inclusive a maior celeridade do processo, que vai estar garantindo o direito a todos ao mesmo tempo. Então, alguns instrumentos de acesso à justiça coletivo a gente já viu aqui, mas eu vou citar para vocês, tá? Então, são ações e leis que protegem o direito coletivo. Então, temos a ação popular, que nós vimos na última aula, ou na última ou na penúltima, não me lembro, acho que na penúltima aula, que fala lá do direito do cidadão em agir sempre que houver um ato que está lesando patrimônio histórico, cultural, patrimônio público, até a própria probidade da administração pública. Essa ação popular tem que ser interposta por um cidadão. O que é o cidadão? Em estrito senso, aquela pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Só que ela também pode ser interposta de forma coletiva, porque pode existir um litisconsórcio ativo. Então, várias pessoas interpondo a mesma ação. Então, eu estou diante de um acesso coletivo à justiça. No mandado de segurança coletivo, onde várias pessoas ao mesmo tempo podem pleitear direito líquido e certo, não tutelado por habeas corpus nem por habeas datas. É óbvio que nesse direito tem legitimados específicos para propor essa ação em nome da coletividade. E aí vocês vão ver lá na outra aula, conforme nós vimos, que é a questão do sindicato, né, a questão de partido político e associação. Ação civil pública é uma ação específica
para o Ministério Público, que só pode ser proposta pelo Ministério Público. Porém, ela é um instrumento pelo qual o Ministério Público se utiliza justamente para garantir direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Serve justamente para isso, para a garantia desses direitos de coletividade. O Código de Defesa do Consumidor, que traz uma série de garantias ao consumidor, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. A Lei de Improbidade Administrativa, que também possui parâmetros aí, de acesso à justiça gratuito. A legislação trabalhista, principalmente no âmbito que fala sobre a representatividade sindical, que o sindicato vem representar um grupo de pessoas. O direito da criança, do adolescente, que pode ser interposto de forma coletiva, que traz um conjunto de direitos das crianças que pode ser interposto de forma coletiva. Geralmente, quando isso é feito através de uma ação civil pública pelo Ministério Público, porque criança e adolescente é matéria de direito público, que tem uma proteção especial do Estado, então sempre vai ter que ter atuação do Ministério Público. E o Estatuto do Idoso e da Cidade, que também propõe aí medidas coletivas para assegurar o direito de todos, certo? Então, esses são instrumentos do nosso direito brasileiro que garantem o acesso coletivo à justiça. Então, no âmbito internacional, nós também temos outros mecanismos de acesso à justiça, que nós vimos lá o Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos, o Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos, e dentro desses nós temos mecanismos convencionais, que são os tratados ratificados sobre direitos humanos, e os mecanismos extras convencionais, que são as instituições da ONU, Conselho de Segurança, Conselho de Direitos Humanos e Assembleia Geral da ONU, e também as comissões de direitos humanos no âmbito da OEA e no âmbito da OUA, né? Organização Africana. Então, existem no âmbito internacional todas essas instituições, né, e todos esses institutos de proteção aos direitos humanos que garante o acesso à justiça. Em especial, nós temos as cortes de direitos humanos. No nosso caso do Brasil, nós estamos submetidos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, tem essa possibilidade de internacional de tutela dos direitos humanos, né? E isso só foi possível por conta de uma coisa, de um acontecimento. Quando a Declaração Universal de Direitos Humanos foi criada, foi declarada, para ser bem redundante, e colocou o indivíduo, a pessoa física, como sujeito de direitos no âmbito internacional. Antes da declaração, só podia agir internacionalmente os Estados. Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ser humano, a pessoa física, ela foi reconhecida como sujeito de direito internacional, no âmbito do internacional. E as cortes reconhecem o sujeito como sujeito de direito internacional. Lembrando que essas cortes de direitos humanos, cortes internacionais de direitos humanos, seja a interamericana, seja a europeia, seja a africana, ou seja a Corte de Justiça, Internacional de Justiça, elas têm jurisdição complementar no Estado, como a gente já viu, e eu não vou voltar, vocês vão lá retomar a aula que falamos sobre mecanismos de proteção. Então, a jurisdição complementar, ela diz respeito que a corte só pode ser acessada quando todos os institutos e instituições jurídicas dentro do país tiverem sido esgotados. Então, por isso, a natureza complementar. E o Estado, os tribunais internacionais reconhecem as pessoas, os indivíduos, como sujeitos de direitos internacional, cobrando dos Estados a responsabilidade de oferecer meios de acesso à justiça.
Por isso que todos que ratificaram os respectivos tratados, a jurisdição dos tribunais internacionais é obrigatória, mas ela é obrigatória em caráter aí de complemento, né? Uma vez esgotados os recursos e as instituições dentro do Estado, aí parte para as cortes internacionais. Porém, por mais que ela seja um complemento, ela é indispensável ao exercício do direito de petição internacional, né? Dando aí uma emancipação ao indivíduo, a possibilidade de quando ter seu direito violado em todas as esferas pelo Estado, poder ir internacionalmente exigir esse direito. Então, para encerrar, nós chegamos à conclusão que o direito internacional dos direitos humanos é um elemento importante para a afirmação da universalidade dos direitos, desses direitos humanos, inclusive no que se refere ao acesso à justiça, porque são os próprios direitos humanos que colocam os instrumentos necessários para o acesso à justiça, tanto na previsão dos compromissos internacionais, que garante esses direitos, quanto na responsabilidade dos Estados em garantir que a Justiça Nacional respeite tais direitos. Então, o direito internacional dos direitos humanos traz para nós a possibilidade de, uma vez não ter os direitos humanos fundamentais no âmbito interno, de ter a possibilidade dessa matéria ser vista no âmbito internacional pelas cortes internacionais de direitos humanos. Certo? E é esse o nosso conteúdo de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Carol e a Ana, que estavam aí desde o começo com a gente, o Fernando e o Célio, eu sei que entraram depois, mas, ou até mesmo vocês, né? Se alguém gostaria de tirar alguma dúvida. Ô, professora, obrigada. Realmente essa parte de processo eu já vi, então acaba que fica mais fácil. Exatamente, eu imaginei isso para vocês, viu, Carol? É bem mais fácil. Oi, Célio. Obrigado, professora. Bom dia. Tranquilo. Bom dia, obrigada. Ana? Oi. Agora sim, professora. Eu assisti ontem, mas eu estava com uma dor de cabeça. Agora deu para assimilar. Não estava bem ontem, né? Mas hoje gostei. Tá bom, Ana, obrigada. Obrigada, senhora, viu? Imagina, que isso. Célio, quer falar mais alguma coisa? Não, professora, obrigado. Tá, imagina, eu que agradeço. Eu agradeço, então, a participação de todos, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando. E a gente se vê, então, na próxima semana para a nossa última aula, tá certo? Um beijo a todos, tenham uma ótima semana, fiquem bem e se cuidem, tá? Um beijo. Tchauzinho. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.